Essa noite, eu tenho uma palavra bem específica ao seu coração, e ao meu coração também, né? O que o diabo faz com o crente? Qual é a função do diabo em relação à nossa vida, irmão? O que o diabo pode fazer com a gente? Com certeza você já ouviu falar sobre o diabo. Porque ainda que você nunca tenha frequentado uma escola bíblica dominical, você já ouviu falar sobre ele. Ainda que você não tenha feito nenhuma leitura da palavra durante a sua vida, com certeza você já ouviu falar sobre o diabo, sobre Satanás. Algumas pessoas não acreditam que ele existe. Algumas pessoas tentam usar argumentos para dizer que é uma figura de linguagem. Irmão, esse pessoal que não acredita na Bíblia, cara, é a pior raça que tem. Eu não consigo entender. A pessoa que quer ser crente não acredita na Bíblia. Irmão, a palavra de Deus ensina. E a gente acredita que a Bíblia é a palavra, amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Irmão, muito cuidado. Muito cuidado com uma coisa chamada teologia liberal. Toma muito cuidado com esse negócio. Porque isso corrompe. Isso vai deteriorando a nossa fé. Toma muito cuidado. Muito cuidado com isso. Eles falam que o diabo não existe. Que é uma história como o velho do saco, que falaram pra gente quando a gente era criança. Como a cuca. Como qualquer instrumento mitológico para tentar iludir crianças, para não fazer aquilo que é ruim. Não. A Bíblia fala sobre o diabo. A palavra do Senhor fala, lá em Efésios capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo escrevendo a carta a Éfeso. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do... Me ajuda aí, irmão. Ciladas do... diabo. Você não precisa ter medo de falar o nome dele não, tá? Não é o Voldemort. É outra parada. Outro autor, outro homem usado por Deus, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago ensinando a igreja, fala, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ainda Pedro, 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8. A Bíblia fala, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, irmão, a Bíblia está falando sobre o diabo. A Bíblia não só está falando, mas está nos alertando sobre ele. Ele existe. Mas aí a gente entra numa segunda questão. Será que a gente deve ter medo dele? É uma outra questão e a gente não precisa ter medo dele. Por quê? Porque nós servimos a um Deus poderoso, amém? Nós servimos a um Deus fiel, que cuida do seu povo. Lá em João capítulo 10, versículo 10, Jesus falando aos seus discípulos, ele fala assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em algumas versões, fala, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse é o que a gente mais conhece, né? Mas ela está nos ensinando, a Bíblia está nos ensinando, que a função do ladrão é matar, roubar e destruir. Mas, irmão, a nossa vida pertence ao Senhor. A nossa família pertence ao Senhor. O nosso coração está nas mãos do Senhor. O diabo tem matado muita gente, tem feito estragos pelo mundo, mas a vida do cristão pertence a Deus. João capítulo 10 mesmo, ainda nesse diálogo de Jesus com seus discípulos, um pouco mais à frente, no versículo 27, na verdade os versículos 27, 28 e 29, Jesus ensina para os discípulos o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Você pode ler essa frase junto comigo? Vamos ler essa frase, vamos lá, vamos junto. Ninguém
Agora vamos ler estilo IBM. Vamos lá, vamos junto, vai. Ninguém. E a Bíblia continua, versículo 29. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém. Versículo 29 é esse? É isso mesmo. Então eu só até aí mesmo. Confundi. Irmão, o nosso Deus é poderoso. Ninguém pode arrancar as ovelhas do Senhor das mãos dele. Por exemplo, a história de Jó, que a gente conhece muito bem. Até para tocar, até para agir, o diabo teve que pedir autorização para Deus. Ele falou assim, olha, Jó só não blasfema contra o Senhor, porque você dá tudo para ele. Deus fala, vai lá, pode agir ao redor dele, mas na vida dele você não toca. Na vida dele você não pode encostar. Mas se o diabo, irmão, não tem poder para matar um crente, o que o diabo pode fazer com um crente? Distrair. Se o diabo não tem poder para matar um crente, o que ele vai tentar fazer o tempo todo com a gente é nos distrair, irmão. Tentar fazer com que a gente perca o foco. Tentar fazer com que a gente pense que a gente é algo que na verdade a gente não é. Quando você erra, o diabo vai tentar fazer você sentir o pior de todos. Quando a gente erra, o diabo vai tentar fazer a gente se sentir o pior possível, irmão. Mas quando a gente acerta, ele vai tentar fazer a gente se sentir o melhor possível também. Quando a gente acerta, ele vai tentar colocar o nosso ego lá no alto, irmão. Foi assim que ele fez, por exemplo, com Nabucodonosor. Colocou lá no alto. E aí, sem perceber, a gente se esquece que tudo que a gente está vivendo é fruto da misericórdia do Senhor. Você não pode se achar que você é o pior do mundo, irmão, porque o Espírito Santo age em você, amém? Existe algo bom em você. Existe algo bom em você. Tudo que tem de bom em você e em mim veio do Senhor. Mas existe algo bom em nós, porque nós temos o Senhor. Mas você também não pode se achar o bambambam, porque tem muito pão com ovo se achando Big Mac, irmão. É, né? Tem muita bolinha de gude se achando esfera do dragão, irmão. Meu irmão, a palavra do Senhor fala lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito, o quê? Me ajuda, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Se você parar para analisar direitinho, vai perceber que foi isso que o diabo fez com Jesus, por exemplo. O diabo sabia que não poderia matar Jesus. Durante 40 dias, Jesus esteve orando, jejuando, colocando o ministério que haveria de ser iniciado alguns dias à frente. E o diabo foi lá para tentar Jesus. O diabo não foi tentar matar Jesus, o diabo foi para tentar distrair Jesus. Tentar confrontar a identidade de Jesus. Ele fala assim, olha, você não é o filho de Deus? Se você é mesmo filho de Deus, você vai ter poder para transformar essas pedras em pães, ué. Como é que pode um filho de Deus passar fome? A gente nunca se questionou isso, irmão. Como é que pode eu como crente passar por isso que eu estou passando? Como é que pode eu como crente viver isso que eu estou vivendo, irmão? O diabo usa as situações que a gente está vivendo para tentar confrontar a nossa identidade. Você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você não é filho de Deus? Se você é realmente filho de Deus, pula daqui de cima. Porque se você realmente é quem você pensa que é, Deus vai dar ordem aos anjos a seu respeito. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? O diabo vai tentar deturpar aquilo que Deus já colocou no nosso coração. A identidade que Ele já formou em nós. O questionamento é sempre o mesmo. Você tem certeza que você é filho de Deus?
Prove a si mesmo. Se ele fez isso com Deus, irmãos, se ele fez isso com Jesus, imagina com a gente. Não só com a gente. Grandes homens de Deus também viveram esse dilema. Eu quero pensar com base em um deles hoje, junto com você. Eu quero pensar com você na história de Pedro. Lá em João, capítulo 21, versículos 2 e 3. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vão pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. 2 versículos, irmãos. Eu queria que você prestasse muita atenção em como esse versículo, em como esse diálogo tem muita relevância para a nossa vida. Os discípulos estavam vivendo a pior fase da vida deles. Por que eu posso dizer que é a pior fase da vida deles? A Bíblia não narra a história deles antes. Mas com certeza eles nunca tiveram tanta expectativa em alguém como eles tiveram em Jesus. Com certeza eles nunca tiveram tanta expectativa em alguém como eles tiveram expectativa em Jesus. E eu aprendi uma coisa, irmão. Quanto maior a expectativa, maior a frustração, não é? Quanto maior a expectativa, maior é a nossa frustração, irmão, quando aquilo ali não dá certo. Eles depositaram 3 anos da vida deles em um homem que dizia ser o Filho de Deus. Eles viram ele fazer milagre, mas também viram ele morrendo. Viram ele sendo sepultado. Viram a pedra sendo colocada na frente do sepulcro. Pior, souberam que o corpo dele tinha sumido. Com certeza eles nunca viveram um tempo tão grande de frustração como aqueles dias depois da morte de Jesus. Com certeza eles não viveram, e Pedro mais ainda, irmão. Porque se para os discípulos era ruim, imagina para Pedro. Eu já falei isso aqui. É muito ruim a gente decepcionar alguém que a gente ama. Ou melhor, é muito ruim ser decepcionado por quem a gente ama. Mas decepcionar alguém que a gente ama é pior. Se você já foi decepcionado, você sabe que é ruim. Mas se você já decepcionou, você sabe que é pior. Quando você está na posição de que decepcionou alguém que você ama, que você não gostaria de ter decepcionado. Esse era Pedro. O último contato que Pedro teve com Jesus foi quando seus olhares se cruzaram lá na Via Crucis. Quando Pedro ouviu cantar do galo, havia negado pela 3ª vez e olhou do seu lado os únicos olhos que ele conseguia enxergar. A única pessoa que ele conseguia enxergar. Parecia que todo o cenário tinha parado, irmão. E ali só tinha Pedro e Jesus. Você viu isso? Você olhar e parecia que está todo mundo olhando para você. E aí Pedro olhou. Esse foi o último contato de Pedro com Jesus. A última lembrança que ele tem do mestre foi de uma decepção. E não que o mestre tinha decepcionado ele, mas que ele tinha decepcionado o mestre. Na verdade, ele não decepcionou Jesus. Jesus já sabia. Talvez ele tenha se decepcionado com ele mesmo. E as nossas decepções com a gente são as mais difíceis de a gente viver, da gente avançar. Pedro havia se distraído. Pedro havia se esquecido do seu chamado. E qual foi a consequência? Ele voltar a ser quem ele era antes. De repente você está aqui e você já viveu coisas tremendas diante do Senhor. De repente você está aqui e você se lembra de um tempo que ouvia claramente a voz de Deus, que Deus falava ao seu coração, mas seja por decepção com alguém, seja por decepção com si mesmo, seja por más conversações que corromperam os bons costumes, você se esqueceu e você voltou a ser quem você era antes. Porque Pedro fala algo, Pedro fala assim: eu vou pescar.
Na verdade, ele usa duas palavras. Ele não fala nem eu, ele fala, vou pescar. Duas palavras. Que trazem uma verdade, irmão. Pra gente é muito fácil, né? Vou pescar pra mim, irmão. Se eu falar que vou pescar, tá ótimo, né? Quem gosta de pescar, dá um amém. 3 pessoas, viu? Quase igual o número de botafoguenses que a gente tem aqui. Não, parar de usar o Botafogo. Combinei com o André. Não, mas pensa que tem um monte de botafoguense aqui, irmão. Tem mais de 15. 16. Irmãos, se eu disser que vou pescar, tá tranquilo, eu estou indo descansar. Mas Pedro, dizendo que vai pescar, é reconhecer que tudo que ele viveu até aquele momento não tinha valido de nada. Ele olha para os discípulos e fala assim, olha, tudo que a gente viveu até agora foi só um sonho. Está na hora da gente voltar a pagar os boletos. Tudo que a gente viveu até agora, Deus falou e tal, foi muito legal. A gente viveu experiências sobrenaturais. Mas a realidade é que tá na hora da gente voltar para aquilo que a gente realmente é. Está na hora da gente voltar para a nossa realidade. A gente precisa pagar as nossas contas. A gente precisa se esquecer daquilo que a gente viveu. Mas, irmão, não importa o momento que Pedro estava vivendo, existia uma promessa sobre ele. Se o final do Evangelho de João fala sobre a decepção de Pedro, lá no início do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 10, Pedro havia recebido uma promessa do Senhor. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Lucas 5, 10, isso mesmo? Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus havia falado com Pedro. E aquilo, a palavra que ele recebeu, precisava mudar toda a sua vida, irmão. Não adiantaria Pedro achar que seria o melhor do mundo, como em determinados momentos ele achou. Teve um momento que ele falou assim, eu não vou te negar de maneira nenhuma. Se alguém vier contra o Senhor, eu vou arrancar uma espada e nós vamos lutar até a morte. Nós não vamos deixar o Senhor ser assassinado. Pedro se achando bam. Quando deu errado, Pedro se achou o pior de todos. Está conseguindo ver o que o diabo faz com o crente? Irmão, estar nesse púlpito não me torna melhor do que ninguém, cara. Usar esse microfone da Ana Maria Braga não me torna melhor do que ninguém. Eu sou tão suscetível ao erro quanto você. Eu sou tão pecador quanto você. Eu sou tão falho quanto você. Eu não faço questão nenhuma de me comportar como super-homem, porque eu sei que eu não sou. O gordo sempre molha a barriga, né, irmão? O diabo tenta fazer isso com a gente, irmão. Mas existe uma palavra sobre nós. Existe uma promessa. E ainda que Pedro tenha tentado desistir por conta da situação, imagina Pedro tendo que voltar para casa, irmão. Porque Pedro tinha família, amém? A Bíblia fala que Pedro tinha uma sogra. E quem tem sogra tem família, irmão. Imagina Pedro voltando para casa. Depois de ter largado barco, depois de ter largado rede, depois de ter ficado 3 anos passeando com um nômade, volta Pedro, irmão, com a sacolinha, igual o Chaves indo para Acapulco. E imagina ele bater em casa, falou, estou de volta, voltei. Voltou por quê? Graças a Jesus. Voltou por quê, Pedro? O que houve? Graças a Jesus. Pedro, o que houve? Mataram Jesus. Mataram Jesus?
Ele não era aquele que curava pessoas? Era. Ele não era aquele que ressuscitava as pessoas? Ué, como é que ele mesmo não ressuscitou? Ninguém sabia, né, irmão? Ninguém sabia aquilo que viria. Meus irmãos, nós não podemos deixar que a palavra se corrompa pelas circunstâncias. Porque o que o diabo vai fazer, ou vai tentar fazer, não é que a gente sirva a ele. É muita burrice do diabo tentar fazer com que a gente sirva a ele. O que ele vai tentar fazer é com que a gente sirva a gente. A ideia do diabo não é fazer com que a gente sirva ao inferno, mas é fazer com que a gente se sirva. E se a gente se servir, já vai ter bastado. Já vai ser o suficiente. Dá uma olhada lá no início, lá no Gênesis, capítulo 3. A serpente se encontra com Eva. E ela questiona, olha, Deus falou que vocês não podem comer do fruto. Foi o Senhor que falou, não é possível. Faça o seguinte, sirva-se. Irmão, a serpente não pediu um pedaço do fruto. O que ele falou foi, sirva a si mesmo. Porque se você servir a si mesmo, você vai estar servindo a mim. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, o que o diabo falou, não foi para Jesus servi-lo. Teve um momento que até falou, né? Mas o que ele falava era, pega essas pedras e sirva-se. Irmão, o diabo quer que você sirva a si mesmo. O diabo quer que você use o seu talento só para benefício próprio. O diabo quer que você use o seu tempo só para benefício próprio. E a gente tem sido engodado, envenenado pela visão desse mundo, buscando só a ganância, irmão. A palavra do Senhor fala lá em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Quantas vezes a busca pelo dinheiro não corrompeu o nosso propósito? Quantas vezes a busca pelo dinheiro não nos fez esquecer de quem nós somos? E o problema da gente esquecer o nosso chamado, o problema de quando a gente ouve o diabo e perde quem a gente é diante de Deus, é que outras pessoas são levadas através disso. O diabo sabe que se ele matar o seu chamado, o diabo sabe que se ele matar quem você é diante do Senhor, ele vai matar muita pessoa que está à sua volta. Porque Pedro olha para os discípulos e fala, vou pescar. Qual a resposta dos discípulos? Nós vamos com você. Pedro olha para eles e fala assim, olha, eu vou desistir. Qual a resposta dos discípulos? Nós vamos desistir com você. Para a gente também não dá mais. Está na hora da gente viver. Está na hora da gente voltar à realidade. Está na hora da gente esquecer desse sonho. Irmão, imagina se Pedro desistisse. Logo no início do livro dos Atos, mais de 5.000 pessoas se convertem através da pregação de Pedro. Em uma ocasião. Em outra, mais de 3.000 pessoas se convertem através da vida de Pedro. Imagina se Pedro desistisse, irmão. Imagina se Noé tivesse desistido de construir a arca. Imagina se Abraão tivesse desistido de ter seu filho. Imagina se Davi tivesse desistido de derrubar Golias. Imagina se José tivesse desistido de governar o Egito. Imagina se Moisés tivesse desistido de voltar para libertar o povo. Imagina se Paulo tivesse desistido de fazer as viagens missionárias. Imagina
Se homens e mulheres, como a família Beigbe, como a família Taylor, como Salomão Ginsburg, não tivessem se movido, irmão, para trazer a palavra aqui para o Brasil. Irmãos, quando a gente se esquece de quem a gente é, a gente mata pessoas que estão à nossa volta. Um dia Deus me chamou, e Ele não me chamou para ser um pastor de igreja, cara. Ele me chamou para salvar a vida dos meus amigos. Ele me chamou para alcançar a vida daqueles que eu amo. E o que eu faço até hoje é isso. Só que eu fiz vários novos amigos. O que eu estou fazendo aqui, irmão, é me lembrar de que um dia, há 20 anos atrás, quando eu tinha 14 anos, Deus colocou no meu coração um chamado de salvar a vida dos meus amigos. Até hoje é o que eu estou fazendo. Não desista, irmão. Porque você é um pescador de homens. E aí é como se Jesus, aí Jesus aparece de novo, né? Faz o mesmo milagre, no mesmo lugar, da mesma forma, trazendo para a memória de Pedro aquilo que ele já tinha vivido. E aí cercado lá de comida, que crente sempre é cercado de comida mesmo. O pessoal do GC viu como é que é importante ter comida? Leva um biricutico lá pro GC, irmão, amém? Aquela resenha do pós-GC ali é importante. Jesus faz um churrasquinho, irmão. Faz um peixinho na brasa. E fica esperando Pedro. Aí pergunta, Pedro, você me ama? Pedro responde, eu te amo, Senhor. E aí Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Eu vou mudar a fala de Jesus, só para parafrasear o que eu tenho a sensação de que está batendo na cabeça de Pedro. É como se Jesus tivesse assim, Pedro, você me ama? Eu te amo, sim. Então seja um pescador de homens. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Então seja um pescador de homens. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então seja um pescador de homens. Eu não sei o que fez você se afastar do seu chamado. Se foi as circunstâncias da vida, se foi porque você precisava voltar a pescar. Eu não sei se foi uma decepção com alguma pessoa da igreja. Eu não sei se foi decepção com alguma liderança. Eu não sei se foi uma decepção na sua casa. Não sei se foi uma decepção com você mesmo. Mas o que eu sei, irmão, o que eu sei, é que se Deus colocou uma palavra em nosso coração, Ele que vai fazer essa palavra se cumprir. O diabo vai tentar distrair a gente. O diabo vai tentar fazer a gente se esquecer. O diabo vai tentar fazer com que a nossa frustração seja tão grande que a gente vai tentar apagar tudo aquilo que a gente já viveu. Mas o mesmo Pedro, quando estava diante do Sinédrio, falou assim, eu não posso deixar de falar de tudo aquilo que eu tenho visto e ouvido. Irmão, existe uma palavra sobre a tua vida. Existe. E o diabo vai tentar abafar isso. Mas o nosso Deus é poderoso. E se nós estamos na mão dele, de maneira nenhuma seremos lançados fora.